Eu quero convidá-los, então, para abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 11, Evangelho de Marcos, o capítulo 11. Marcos, o capítulo 11, e nós leremos do versículo 12 até o versículo de número 26. Marcos 11, de 12 até 26. No dia seguinte, isto é, no primeiro dia da semana, quando saíram de Betânia, Jesus e os seus discípulos, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele, Jesus, no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, e também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Que Deus nos abençoe. Última semana de Jesus na terra. Este é o último milagre de Jesus registrado nas Escrituras de Marcos. Não foi com uma pessoa, ele não curou ninguém, pelo contrário, demonstrando a sua necessidade física, com fome, ele avistou uma figueira, não uma figueira brava, que crescia de qualquer jeito, de acordo com a natureza, mas uma figueira plantada. E ele, então, foi na direção da figueira, diz o texto bíblico, e ali procurou um determinado tipo de fruto que dá entre as folhas da árvore e que antecede, que dá boas perspectivas de que a árvore vai produzir frutos na estação própria. Eu não sei se alguém acompanha, por exemplo,
eu tenho o privilégio de acompanhar a minha jabuticabeira. E a minha jabuticabeira anuncia que vai dar jabuticabas, quando ela floresce. Então o tronco fica repleto de pequenas pétalas. Aquilo é o prenúncio de uma jabuticaba. A mesma coisa acontecia com aquela árvore. Havia a possibilidade daquela árvore já estar demonstrando que no futuro ela daria muitos frutos. E Jesus Cristo então se aproximou da árvore e procurou entre a folhagem bonita, a folhagem bem desenvolvida daquela árvore, mas não encontrou nem uma coisa nem outra, nem frutos, porque não era a estação própria, nem encontrou aquilo que era prenúncio do que poderia vir a ser. Ele não encontrou nada. Então, ele que sempre foi gentil com os necessitados, ele que sempre foi uma pessoa aberta e enfrentou as críticas de muita gente por conta de atender mulheres, de atender leprosos que não podiam se aproximar, de trabalhar no sábado e de curar pessoas no sábado. Ele que sempre foi muito contraditório, mas que sempre fez o bem, foi apanhado amaldiçoando uma árvore. E a gente poderia elocubrar aqui, fazer uma porção de coisas, perguntando assim, será que ele não estava muito nervoso por ser a última semana de vida dele? Será que ele não estava assim, já orando no seu íntimo, passa de mim esse cálice? Será que ele já não estava muito atribulado e ele descontou na árvore? Meus irmãos, Jesus Cristo não podia perder tempo na sua missão. E ele não podia perder tempo ficando bravo com uma árvore. Na verdade, quando a gente estuda esse texto, a gente percebe claramente que este texto é como se fosse uma parábola em ação. Em vez de Jesus contar uma história, como ele sempre contava, Jesus Cristo estava agindo. Então ele disse à árvore que ninguém mais comeria do fruto dela. Da seguinte forma: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Que autoridade Jesus Cristo tinha para fazer isto? Por que Jesus Cristo queria fazer isto? Bom, nem precisa perguntar que autoridade Jesus Cristo tinha para fazer isto. Porque nele, até aquela figueira foi criada. Nós lemos isso em Colossenses. Tudo é dele. E o Senhor Jesus Cristo, na sua humanidade, ele tinha o esforço pessoal de obedecer a Deus, de obedecer a lei, de acatar a vontade do Senhor, custasse o que custasse. Ele nunca abriu mão disso. E a gente não pode imaginar que um dia da vida de Jesus Cristo tenha sido vivido sem a unção completa e irrestrita do Espírito Santo de Deus. Desde a concepção de Jesus Cristo até o último grito na cruz, nós podemos saber que Jesus Cristo foi amplamente usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu posso imaginar que esta ordem à figueira foi um comando aprovado unanimemente pela Trindade excelsa. E o que Jesus disse à árvore aconteceu em 24 horas. Aquela árvore frondosa, majestosa, aquela árvore cheia de folhas verdejantes,
estava seca, completamente seca. Os discípulos foram testemunhas desta fala de Jesus Cristo e certamente eles não entenderam. O próprio Marcos, quando registra, diz que não era tempo de figos. Mas eles foram em frente. Eles foram em frente e eles voltaram a Jerusalém. No dia anterior, Jesus Cristo tinha sido aclamado como o rei que vinha à Cidade Santa. Mas hoje, no dia seguinte, Jesus Cristo chegou, viu o templo, viu os cambistas, viu os comerciantes, viu os estandes de pombas, os estandes de cordeiros, os estandes de coisas para os sacrifícios. Era a época da Páscoa, havia muita gente de fora de Jerusalém, vindo de longe, tendo viajado muitos quilômetros, e eles estavam sem as ofertas, eles tinham que trocar o dinheiro ali, e eles tinham que comprar as coisas. E Jesus Cristo, então, pela segunda vez, porque João capítulo 2, se não me falha a memória, registra uma vez em que Jesus Cristo expulsou os cambistas do templo no início do seu ministério. Agora ele está na última semana. O auge de sua popularidade, quer seja para bem, quer seja para mal, estava acontecendo ali. Alguns comentaristas dizem que por causa da fama de Jesus Cristo, muita gente se animou a ir para a Páscoa de Jerusalém naquele tempo. Então a cidade estava com muito, não digo turista, mas com muita gente que veio de fora e estava então no mercado que tinha se instalado no templo e mais precisamente no pátio dos gentios, de maneira que não entrava gentil ali, só os prosélitos dos judeus é que podiam trafegar naquele espaço. Jesus Cristo, diz a Bíblia, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Expulsou quem vendia e quem comprava. Mas derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e também começou a impedir gente que, para não dar a volta no templo com a mercadoria, passava por dentro do templo. Cortava caminho. Quer dizer, o lugar santo estava absolutamente quebrado, não tinha sentido, era um lugar que as pessoas entravam, transitavam, tiravam fotografia. Não tinha ali culto, não tinha ali serviço. O que a gente encontrava ali eram os responsáveis pelo templo, absolutamente acomodados com essa situação. Pelo contrário, eles nutriam no coração um ódio tão grande de Jesus Cristo, mas eles não encontravam uma oportunidade para matá-lo, porque eles tinham medo dos outros, da multidão que ficava embevecida com o ensino de Jesus Cristo. Então, naquele templo, havia comércio, eu diria do lado de fora do recinto, mas havia a absoluta inconveniência de pessoas passando por dentro, exatamente como se aquilo fosse a casa deles. Daí a razão de Jesus Cristo estar tão irado, porque há um desrespeito absoluto das profecias do Antigo Testamento a respeito da casa do Senhor. Se nós nos lembrarmos das orientações iniciais,
o povo não podia pôr o pé dentro do tabernáculo. Quem podia entrar no tabernáculo eram os sacerdotes. E quando estavam fazendo sacrifícios. Quando os levitas iam desmontar o tabernáculo, em primeiro lugar, os sacerdotes é que tinham que mexer nos utensílios e dar na mão dos levitas, porque era sagrado demais mexer com aquilo. Agora imagine esse trânsito, essa situação absolutamente irregular. Então Jesus Cristo, que sabia que ia morrer, que sabia que seria entregue na mão dos principais, porque ele vinha anunciando isso de longe, ele vinha falando com os discípulos, vinha falando. Jesus Cristo não tem dúvida nenhuma, ele age feito um lunático. Vocês já viram uma pessoa chegar num recinto público e começar a dar gritos? A gente estranha, a gente acha que a pessoa está fora do seu raciocínio, não é? E Jesus Cristo lá, sozinho, os discípulos boquiabertos, sem saber talvez o que fizessem, o que deveriam fazer, isso é minha imaginação falando. Mas Jesus Cristo assumindo o ônus dessa profecia, e Jesus Cristo então gritando com as pessoas, e impedindo que as pessoas entrassem no templo, absolutamente agitado por dentro, zeloso da palavra. E meus irmãos, ele cita a passagem que está escrita no Antigo Testamento em Isaías 56 e Jeremias capítulo 7. E ele profere a acusação: vocês transformaram a casa de Deus em covil de salteadores. Quem é essa gente? Essa gente é o povo do Senhor. É o povo que Deus elegeu em Abraão. O Abraão que nós cantamos hoje. É o povo que Deus libertou do Egito para ser sua testemunha por onde fosse. É o povo que efetivamente recebeu milagres de Deus que foi um número impensado de milagres que Deus fez com este povo. E, no entanto, é um povo que já não tem mais nenhuma relação efetiva com Deus. Mas sacrifica. É um povo que viaja, vai ao templo. Mas é um povo que conhece a lei de Moisés. É um povo cujos líderes exigem uma vida separada, uma vida sem mistura. Então eles respeitam dias, meses, anos, eles respeitam dias santos, eles respeitam comidas, eles respeitam os costumes dos ancestrais, eles respeitam o ensino dos rabinos do passado. Eles acolhem todas estas coisas, mas eles são capazes de tratar o templo do Senhor de um jeito absolutamente ridículo. E mais do que isso, eles não conseguem aceitar a ideia de que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador dos pecadores. João retratou isso facilmente. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Vamos voltar para a figueira. E vamos pensar na figueira. Quando a gente planta uma árvore que não é frutífera, a gente não espera nada dela, certo? A não ser sombra, a não ser beleza, porque é uma árvore ornamental, ou é uma árvore que ajuda na manutenção do campo onde a gente está. Mas quando a gente planta uma árvore frutífera, o que a gente espera? Fruta. Por que Jesus amaldiçoou a árvore? Você pode responder. Porque ele não achou fruto. Por que Jesus expulsou as pessoas do templo? Porque ele não achou fruto. Eu me lembro de uma palavra que Jesus Cristo disse para os discípulos, que vem ao encontro disso que eu estou falando aqui. Está em João 15, quando ele fala da videira e os ramos, ele diz que sem ele ninguém pode fazer nada. Isso está no versículo de número 5. Mas, um pouquinho adiante, no verso 16, ele diz assim aos discípulos: não fostes vós que me escolhestes, mas eu, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Fruto, oração, dependência, resultado. Vou ler de novo. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Eu escolhi vocês para que vocês falem com o Pai, e o Pai conceda o que vocês necessitam para dar fruto. Muito bem, voltando para a passagem, eles voltaram para Jerusalém depois daquele ato insano, louco, do Senhor Jesus Cristo. Agora a gente sabe que ele estava trabalhando ativamente na vontade de Deus. Ele não estava fazendo coisas para aparecer, ele estava demonstrando o juízo de Deus sobre Israel. Ele fez isso figuradamente quando amaldiçoou a figueira, e ele fez isso claramente quando ele expulsou os vendilhões do templo. Ele estava agora pregando juízo e não salvação. Muito bem. No dia seguinte, isto é, no segundo dia da semana, diz o texto que eles passaram pela figueira. É por isso que eu li até aqui. Eles passaram pela figueira. O nosso epicentro aqui é a figueira. E, meus queridos irmãos, viram que a figueira secara desde a raiz. Qual é a palavra que nós podemos dar por uma planta? Qual de nós é capaz de fazer isso? Nos idos tempos do meu pai moço, ele contava que determinadas pessoas tinham um certo poder, e o poder era o seguinte: tinha gente que olhava para uma ferida de gado, olhava para a ferida do gado, e dali a pouco tempo o gado estava bom. Mas também tinha gente que olhava para uma planta, no dia seguinte ela estava morta.
mas plantinha. Sabe? Plantinha, coisa pequena. Então ninguém gostava de convidar determinada senhora, dona não sei o quê, para ir na casa, porque se ela olhasse para alguma flor, se ela olhasse para alguma plantinha que estava sendo cultivada, cheia de dedos, cheia de alegria, aquilo morria. Ô, mau agouro. Mas, meus irmãos, uma figueira secar em 24 horas, ao ponto dos discípulos dizerem: Senhor, lembra da figueira? Foi ontem, de manhã, que o Senhor falou com ela. Olha o que aconteceu aqui. A figueira que amaldiçoaste secou. Então as folhas verdes estão amarelas e caindo. O tronco está todo deturpado. Não demonstra mais aquele viço, aquela vida. As raízes não conseguem extrair mais alimento da terra. A árvore morreu. Está boa para fazer uma prateleira, porque não tem mais nada nela, não se pode esperar mais nada dela. E Jesus, em vez de dizer: você viu como eu posso? Jesus não disse: você viu? Você viu como eu posso? Não, Jesus mudou de assunto, porque ele foi direto para o ponto que ele queria de qualquer pessoa que exista na terra. O ponto é: tende fé em Deus. A salvação de uma pessoa é providenciada pelo Senhor dos Exércitos mediante a fé. O verbo que está aqui, ele tem ideia de continuidade. Então, tende constantemente fé em Deus. Se alimentem de Deus. Vivam todos os dias na crença de que não apenas Deus existe, mas é galardoador daqueles que o temem. Persista em crer mesmo quando a figueira não floresce. Persista em devotar a sua vida a Deus. Jesus Cristo demonstra claramente que, apesar do rito, dos sacrifícios do templo, das coisas determinadas pela lei serem coisas importantes no passado, agora elas são simplesmente figura do verdadeiro sacrifício que tem que ser prestado ao Senhor, que é viver pela fé. E Jesus responde mais. Ele diz: quando uma pessoa vive pela fé, ela tem comunicação, ela tem comunhão com Deus, ela tem o discernimento da vontade de Deus, e ela pode conversar com Deus, e ela pode fazer obras maiores do que eu fiz. Porque Jesus Cristo falou isso mesmo. Eu vou para o meu Pai e vocês farão as mesmas obras que eu fiz, até maiores. Então eu queria levá-los a pensar, queridos irmãos, que quando Jesus Cristo propõe a mudança do monte para o mar, Ele não está dizendo que nós adquirimos superpoderes pela oração. Não. A chave de uma oração respondida sempre será a harmonia da oração com a vontade de Deus.
Alguém uma vez me perguntou, mas pastor, e Ezequias? Ezequias soube que ia morrer, virou para o lado, chorou, abriu o coração diante de Deus, disse, Senhor, o que eu fiz? Eu sou justo. E meus irmãos, quando Isaías estava saindo da cidade, Deus disse para ele, volta lá. E disse para ele que ele vai ter 15 anos. Aí os crentes dizem, está vendo? Deus muda de ideia. E meus irmãos, Isaías voltou lá e disse assim, olha, Deus te dá 15 anos, mas eu não queria estar na pele de Ezequias de jeito nenhum, se eu soubesse que eu só tinha mais 15 anos. Porque eu ia pegar o calendário e dizer, menos um, menos um, menos um. E quando fosse chegar, olha, é como a gente ser desempregado e a gente ficar com a indenização e a gente ter que gastar no mês a indenização da gente. E cada vez a indenização está menor, e a gente não tem ganho para recompor aquela indenização. E disse assim, olha, pelo jeito a gente só tem mais um mês de vida, porque vai acabar. Mas Deus não disse para Ezequias tudo. Bom, eu te dou 15 anos, eu te livro de Senaqueribe, você não vai ver a aflição vinda por Senaqueribe, vai haver paz dentro do teu reino nesse período. Em outras palavras, ele pediu vida, tempo de vida, e Deus deu para ele uma dezena de outras condições favoráveis para a vida dele. Isso bate com a fala do Novo Testamento que diz que Deus dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos em pedir. Agora, para isto, é necessário a gente andar por fé e não por rito. É a gente dedicar a vida a Deus de maneira que a gente não seja uma figueira que não tenha figos, uma figueira que não tenha frutos. E muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, mas como é que eu vou frutificar para Deus? Como é que eu vou produzir coisas agradáveis a Deus? Entregue o seu caminho ao Senhor. Como é que diz o versículo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, fé, andando por fé, e Ele tudo fará. A obra será dele. A obra não será nossa, a obra será dele. Dou um exemplo. Chegou o fim dos tempos, o Cordeiro de Deus está sentado no trono, sendo honrado, todos estão na presença dele, e ele diz, você para a minha direita, você para a minha esquerda. E ele diz assim, malditos para o fogo eterno, benditos para o reino de meu Pai. Porque eu tive fome e destes de comer, eu tive sede e destes de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estive preso e fostes ver-me, eu estive doente e fostes visitar-me. Espera aí, Senhor. Quando foi que nós te vimos assim? Em que situação nós te vimos nessas condições? E ele vai responder, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Então, andar por fé, que Jesus estava dizendo para os discípulos, seria uma coisa extraordinária. Seria todos os dias acordar de manhã e dizer assim, Senhor, a Ti me entrego,
eu me apresento ao Senhor para ser um vaso teu, na rua, na escola, no trabalho, dentro da minha casa, em qualquer parte. Senhor, eu me apresento a Ti, porque Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, Tu és aquele que me governa, Tu és aquele que me domina. Tira a minha timidez, tira a minha soberba e me dá que eu seja frutificador, que eu seja frutífero, aliás. Entende? Quando Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, ele diz: olha, você se entende como uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja sábia, uma igreja isso, uma igreja aquilo, mas você é cega, pobre e nua. Você não tem nada. Compra de mim arrependimento, compra de mim quebrantamento, compra de mim o andar por fé. Porque meus irmãos, quando chegar aquele dia, e o Senhor Jesus Cristo disser assim: vinde benditos de meu Pai, acabou a chance. Quando ele dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, a figueira secou. E Jesus Cristo tem todo o direito de fazer isso. Então, o conselho que nós recebemos é este: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, ande por fé, e será assim convosco. Mas tem uma coisa que Jesus Cristo acrescenta, e é muito interessante o que ele acrescenta aqui. Ele diz: se quando vocês estiverem falando com o Senhor, vocês se lembrarem que tem rixa com alguém, perdoem. Pastor, é o seguinte, eu quero ser um vaso de bênção, eu quero ser frutífero, mas perdoar o meu pai, nunca. Perdoar a minha mulher, nunca. Perdoar os meus filhos, nunca. O que o Senhor me pede eu não posso dar. Não, mas até isso tem que dar. Porque senão é uma figueira de folha verde, bonitona, que na verdade não presta para nada, a não ser fazer prateleira ou taco. Qual a conclusão que nós chegamos? Israel, aquele Israel do tempo de Jesus foi recusado, não todos, havia um remanescente fiel, mas aquele, por palavra de Jesus Cristo, foi recusado. E assim como no dia de Massá, que nós lemos no começo do culto, Jesus Cristo pode dizer daquele povo: não entrarão no meu descanso. E não entrarão mesmo. Não vai haver segunda chance. Então, diante disso, que Deus nos dê temor, que Deus nos dê a confiança de andar por sua visão, de andar por seus planos, de andar por seus passos. E a cada dia deixarmos que os frutos apareçam de acordo com a vontade divina. Vai ser muito gostoso o dia em que nós estivermos todos juntos e alguém se aproximar de você. Acho que eu estou falando uma heresia aqui. Não tem problema, eu falo. E disse assim: foi pela palavra que você me disse que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Verdade? Eu não sabia.
Meus irmãos, na carreira de pastor, eu tenho tido esse tipo de testemunho. O cidadão está gordo, careca, e quando ele era jovem, ele era esbelto e cabeludo. Mas ele chega para mim e diz assim: você me conhece? Resposta natural: eu não. Não tenho a mínima ideia de quem você é, porque mudou tanto no decorrer dos anos. Aí ele me diz assim: você foi a tal lugar e naquele dia você falou do Evangelho e eu criei em Cristo como meu Senhor e Salvador. Falei: não fui eu não, foi o Senhor. Nós não temos ideia do que Deus pode fazer se a gente andar por fé. Só mais um exemplo, eu não quero parar de falar, né? Tinha um coxo que todos os dias era levado à porta do templo. E passou alguém, ele estendeu a mão e, como de costume, ele disse assim: me dá uma esmola. E ele ouviu uma voz dizendo assim: olha para mim. O que deu na cabeça de Pedro falar isso? Olha para mim. Ele olhou, esperando receber uma esmola gorda, muito boa. E o que ele ouviu foi: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Levanta. E aquele coxo, de pernas todas retorcidas, como um coxo viu as suas pernas, de alguma maneira, endireitadas naquela mesma hora, saiu pulando de alegria atrás dos discípulos e glorificando a Deus. Quero perguntar para vocês, o que é mais fácil? A gente jogar o Monte das Oliveiras no Mar Morto, ou a gente pegar um coxo de pernas todas tortas e fazer ele pular de alegria, perfeito, e andar diante de Deus? O que é mais fácil fazer? Bom, Deus pode fazer todas as coisas, mas o vaso é a gente. E nós não sabemos usar esse poder, porque nós não queremos deixar, muitas vezes, Deus governar. Jesus Cristo foi muito solene com aquela figueira. Eu espero que Ele não seja muito solene conosco nesse sentido. Que Deus possa nos ajudar a pensar que, como cristãos, nós vivemos numa outra dimensão, nós vivemos na graça do Senhor. O nosso advogado é o Senhor, o nosso provedor é o Senhor, o nosso guia é o Senhor, o nosso poder está no Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.